A paz do Senhor a todos, prezados amigos desse canal web do Pastor Divaldo. É mais um privilégio estarmos nessa feita para nós gravarmos mais uma videoaula como subsídio aos professores e ao estudante das escolas bíblicas dominical destinada aos jovens. Vamos comentar a lição de número 6, cujo título é Sexo, uma dádiva divina. É uma lição que vai ser ministrada em todo o Brasil, ou pelas igrejas que tomam essa revista da Escola Bíblica Dominical, no dia 12 de maio de 2019. A brilhante proposta do pastor Natalino das Neves, de comentar suas lições bíblicas, a maravilhosa fase da vida humana que é de ser jovem, isso é fato indiscutível. E o pastor compartilha conosco esse primoroso tema comportamental sobre a cobiça e o orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. E ele não poderia deixar de fora o maravilhoso princípio da humanidade, da vida, chamada sexo. Sexo faz parte do desejo da carne, do desejo dos olhos e da soberba da vida, de qualquer indivíduo que o pratica de forma desenfreada, pervertida e desvirtuada do verdadeiro princípio estabelecido por Deus. Certo é que a história da humanidade, desde o seu princípio, a atitude das pessoas com relação ao sexo variava uma variação muito grande de acordo com a época e também de acordo com as circunstâncias. E por isso vários povos, raças, tribos e nações do mundo sofreram e sofrem até hoje grandes pressões no sentido de adotarem as mais variadas práticas sexuais, muitas das quais estão associadas a sistema de valores humanos, de ideologias humanas, também ideologias religiosas, principalmente as ideologias somadas e vinculadas à idolatria. Temos também o exemplo da prática sexual, ela é estimulada pela ideologia hedonista, que eleva o prazer sexual a qualquer custo e a qualquer pretexto como o supremo objetivo da existência humana. Isso que, na verdade, a história vai retratar que essa prática transforma o prazer sexual num resultado de verdadeira perversão e devassidão sexual, não coadunando como um presente de Deus. Mas, apesar das realidades e de todas as dificuldades a que nós somos submetidos às questões relacionadas com sexo, ao que parece, essa realidade não se restringe somente aos nossos dias. A média dos casais nos tempos antigos, eles tinham uma vida sexual normal, saudável, satisfatória. Infelizmente, é uma realidade, porque a maior parte das vezes que a Bíblia ela aborda a questão do sexo, ela focaliza o lado problemático dele. Isto diz, não como exemplo para nós copiarmos e aplicarmos às nossas vidas, mas tem um objetivo único, é demonstrar de quanto a humanidade sem critérios, decaída em seus pecados, indiscriminadamente elas ultrapassam os limites nas questões relacionadas à sexualidade. E é bem certo que nós vivemos numa era onde as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, somos todos bombardeados por estímulos negativos a promover a cobiça, o orgulho, dirigido pelos sentidos da carne, dos olhos, dos desejos da soberba da vida, tudo isso entorpecidos pelo sentimento de como se estivesse gozando uma liberdade.
Mas, ao contrário, cada vez mais as pessoas estão se aprisionando a esses estímulos negativos sexuais. A sexualidade hoje tem tomado uma dimensão, parece que nunca vista. E, por conta de tudo isso, a humanidade precisa de uma grande libertação. E a Escritura, ela direciona que essa grande libertação só pode ser promovida através de Jesus Cristo. E que somente através dele, crianças, adolescentes, jovens e as pessoas adultas poderão passar a ser educados ou reeducados de volta ao caminho, ao princípio onde o sexo seja, de fato, uma dádiva divina e não uma bomba destruidora pessoal, familiar e também da sociedade. Sem sombra de dúvidas que alguns dos assuntos que hoje assuntos que nos preocupam hoje com relação à sexualidade, eles não constituíssem questões sérias durante os tempos bíblicos. Porém, nós temos certeza que a proposta do pastor natalino, coadunada com a de todos os ensinadores e estudantes das lições, não há um interesse de tomarmos posição extrema, oposta com relação ao sexo, bem mesmo como nós rejeitarmos a abstinência sexual. Mas de forma objetiva e à luz da Bíblia, as 4 próximas lições desse trimestre, sendo essa a primeira lição, vai relacionar como tudo começou com respeito ao sexo. Fazemos uma pergunta: qual a resposta e valor que nós estamos dando para o nosso Criador, para Deus, com respeito ao modelo que Ele nos presenteou sobre o sexo? E ao observarmos atentamente para o modelo divino, temos diante de nós a oportunidade de nós combatermos e minimizarmos os possíveis problemas relacionados ao sexo. Espera-se que todos os professores e estudantes da Escola Bíblica Dominical enfatizem que nós iremos estudar a originalidade do sexo com base na narrativa bíblica da criação do mundo e da criação da humanidade. E o texto bíblico para referência está relacionado ao livro do Gênesis, ao livro do princípio, o capítulo 2, versículos 21 aos versículos 25. Vamos ver esta questão numa perspectiva conjugal, que é o projeto de Deus para a sua obra-prima da criação, que é o homem. Veremos então como Deus planejou o relacionamento sexual entre o homem e a mulher no casamento. E qual o seu propósito para com isto? E em segundo lugar, será abordado no segundo tópico desta lição, qual que é o modelo bíblico para o casamento e como esse modelo favorece uma vida conjugal feliz, sem pecado, como também favorece um comportamento sem prerrogativas da cobiça, do orgulho, que são ferramentas que desencadeiam e geram os pecados do desejo da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. Ou seja, vamos observar para que nós não deixemos que o prazer sexual nos domine e, ao mesmo tempo, não ignorar o prazer sexual. Fato é que sempre há necessidade de que todos nós sejamos orientados e esclarecidos de acordo com o que a Bíblia nos orienta e rege as nossas vidas. O texto do dia desta lição, ele está em uma epígrafe que diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, os versículos de número 24. Então a lição ela vai nos propor
que Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. E perguntas tais como: e o que estiver fora dessa condição de casamento relacionado ao sexo? Resposta: fique atento, pois será assunto das próximas lições. O tópico 1, ele vai trazer o título Sexo, o sexo e a criação do ser humano. Então, conforme as narrativas que foram escritas por Moisés, a partir do capítulo 1, versículos 1 ao capítulo 2, versículo 22 do livro do Gênesis, há uma sequência lógica na ordem das coisas que foram criadas, onde é empregado símbolos e um estilo de palavras para comunicar que a humanidade ela é o ápice da criação de Deus. E certo é que essas narrativas bíblicas ela não têm como objetivo comunicar conceitos de verdades científicas ou estarem centradas em estabelecer qual foi o método que Deus empregou para a criação, mas sim são verdades teológicas que elas identificam algo do caráter e identidade desse Deus que criou todas as coisas. E ao Deus propor e pronunciar a sua vontade, a mesma tornou-se realidade. E quanto à criação do homem e da mulher, conforme o texto do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Individualmente, nós poderemos dar um enquadramento para isso dizendo a seguinte expressão: Deus formou o ser humano do pó da terra, e essa obra-prima sou eu. Individualmente podemos dizer isso. Nós somos uma obra-prima nas mãos de Deus. É interessante observarmos, e como a lição nos propõe, que nós fomos criados não por um acidente, mas com um propósito. Não foi uma obra do acaso, mas foi uma obra intencional. Para quê? Para que nós exerçamos domínio e submissão sobre tudo aquilo que Deus criou. Gênesis capítulo de número 1, versículo 28 e versículo 29. Diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Nós podemos observar, como analogia desse texto, desse contexto, que toda a criação do universo, ela teve por interesse sustentar a vida humana, uma vida que foi planejada por Deus. E temos certeza, com base nas Escrituras Sagradas, que Deus tem cuidado para com o homem. Deus revela em sua palavra, em sua criação, que esse interesse, que ele se interessa muito bem pelo homem, porque ele disse, os abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre as esferas água, terra e mar. O subtópico número 2 desse tópico 1, ele vai nos chamar a atenção de que Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivo, ou melhor, com objetivos específicos. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, para a procriação
mas dentro do casamento. Para muitas pessoas até parece que Deus é um ser malvado, que para essa questão da sexualidade, as pessoas veem Deus com o interesse de impor um jugo sobre a humanidade em suas intenções. Parece que Deus é ele é arbitrário nessa situação, porque muitas pessoas dizem que Deus parece que não se preocupou com os solteiros e com outras condições da nossa vida humana. Pelo contrário, Deus promoveu e proveu todas as necessidades ao homem, incluindo o sexo. E isso inclui indicações de como viver uma vida sexual sadia, prazerosa, proposital. Conforme é enfatizado pelas palavras do comentarista na síntese da lição, Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula, onde os dois sexos, o macho e a fêmea, têm a mesma dignidade de imagem de Deus. O que é muito comum, referenciado pela frase do latim, imago Dei. E segundo muitos estudiosos das Escrituras Sagradas, pode-se dizer expressamente que esta frase, imagem de Deus, é que a frase identifica o homem com o Criador e, ao mesmo tempo, traçando distinção muito clara entre a criatura e o Criador. E para esclarecer mais ainda ao prezado ouvinte, é bem lembrado que povos vizinhos de Israel, eles ensinavam que os deuses criaram o homem segundo a sua própria imagem. Desta forma, cria-se uma polêmica contra tal conceito desses deuses. Esse texto reflete que Deus criou a humanidade, foi para que a humanidade refletisse e espelhasse as características divinas, mas não de forma igual a Deus. Então, desta maneira, a humanidade atua na condição de administrador do Criador, cuidando de sua obra-prima e da sua obra criada, mas de nenhum jeito ou de jeito nenhum sendo igual a Deus. Então, portanto, conforme o subtópico, que Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivos específicos. Foi para que se completarem, foi para gerarem filhos. Também a sua imagem e a semelhança, gerar filhos, a imagem e semelhança do homem. Isto está fundamentado no capítulo 5 do livro do Gênesis, versículo 3, que também está exposto na lição. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou o seu nome Sete. Não é gerar filho igual a Deus. Ou seja, é gerar filhos na condição de administrador do Criador e cuidar dos mesmos como parte da sua obra criada. Dessa forma, o homem e a mulher foram criados e receberam, dentre vários presentes, o presente chamado sexo. Para quê? Para se relacionarem de maneira emocional, afetiva e sexualmente entre si, mas no casamento. Fato é que o Criador conhece a criatura bem melhor, muito melhor do que a criatura pode chegar a conhecer a si mesma. Como pai, Deus quer indicar para seus filhos a maneira como eles devem levar as suas vidas para que alcance a plenitude do que é ser um ser humano, desfrutando da plena comunhão com Deus, que é o seu Criador. O tópico 2, ele traz o título que sexo, uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. O subtópico 1
do tópico 2, o sexo no casamento, conforme está na epígrafe do capítulo 2, versículos 24. Desta forma, o casamento, ele foi a primeira instituição criada por Deus. Ela foi planejada e com propósitos. E a Bíblia destaca a importância da família e o respeito entre os seus membros, os membros que constituem a sua família. Desta forma, a estrutura social que Deus considerou a família é o melhor para a raça humana. Foi o casamento. Isso é inquestionável. Em segundo lugar, as questões culturais identificadas nos tempos bíblicos, elas não podem ser ignoradas. Temos como exemplo a poligamia e a monogamia. Há que se destacar, em primeiro lugar, que conforme o relato da criação do primeiro casal humano, Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 24, nós podemos fazer uma leitura rápida para observar. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É apresentado então o casamento monogâmico, como de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos observar que o livro do Gênesis, ele vai nos apresentar os patriarcas, e na linhagem dos patriarcas, vemos a linhagem de Sete. A linhagem de Sete, elas são apresentadas como monógamos. Um exemplo disso é Noé. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 7. Noé tomou uma mulher para se casar. Agora, no entanto, quanto à poligamia, ela aparece na linhagem reprovada de Caim. Um exemplo disso é uma referência no capítulo 4, versículo 19 do livro do Gênesis, que Lameque tomou 2 mulheres. Então, essa é a ideia que se tinha das origens da monogamia e da poligamia. Podemos ainda considerar, de fato bem rápido, sintetizado, os casos como o de Abraão, que a princípio ele só tinha uma mulher. Mas como Sara, sua esposa, era estéril, Abraão tomou uma sua escrava, a escrava de Sara, como esposa. Mas como lhe foi proposto, não é como esposa, vamos como uma concubina, aquele que foi proposto por Sara. Ora, em tudo isso, os patriarcas, eles seguem os costumes culturais desse ambiente. Segundo o Código de Hammurabi, um Código de Hammurabi é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia em o ano 1700 anos antes de Cristo, que tinha o objetivo de homogeneizar o reino juridicamente, de forma a garantir uma cultura comum entre os povos que faziam parte da Mesopotâmia. E nesse caso, como o caso de Abraão, observa-se uma monogamia relativa. Nunca há mais que uma esposa titular. Abraão casou pela segunda vez, teve outra mulher, mas depois da morte de Sara. A Bíblia referencia muito bem claro isso. Abraão, enquanto Sara estava viva, não se casou com uma outra mulher. Tá bem? Mas eu quero deixar bem claro que esse assunto não se esgota somente através desse exemplo. Há muitos outros assuntos que ultrapassam esses limites. Contudo, conforme o comentarista, nós temos que preservar os princípios morais e éticos que foram dados por Deus em relação ao casamento, que são imutáveis. Na sequência, o subtópico 2 do tópico 2, as Escrituras Sagradas prescrevem o casamento hétero, monogâmico e indissolúvel. Gênesis capítulo 2, versículos de número 24. Então vem ratificar
que as escrituras, elas preservam o casamento hétero, monogâmico e indissolúvel. Conforme até o comentarista, ele pôs uma proposta aqui na sua lição, se fosse criado outro homem para ser companhia de Adão, a humanidade não existiria. E Paulo faz referência a isso em sua carta que ele escreveu à igreja de Coríntios, a segunda carta, no capítulo 12, versículo de número 21, bem no final, ele faz uma referência como termo imundícia, estas relações homossexuais. Então, é um termo bíblico para apresentar e demonstrar, caracterizar a homossexualidade e outras perversões sexuais de homens e também perversões sexuais de mulheres. E vai incluir aqui o lesbianismo, conforme também o apóstolo Paulo, ele escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 26, ele aborda que as relações sexuais contra a natureza entre as mulheres. Disto posto, o padrão divino ele é buscado por quem acredita na Bíblia como palavra de Deus, regra de fé e de conduta. Ou seja, se exprime em que tanto o homem como a mulher devem deixar o seu pai e mãe e assumirem o compromisso como casal, ou seja, apegar-se-á ao seu cônjuge. E o subtópico 3 vem complementar essa ideia sobre um sexo sem culpa. Tomar-se em casamento o macho e a fêmea, logicamente que tem a ideia de se ter um sexo sem culpa. Certo é que o primeiro casal, ele não se envergonhava da sua nudez. Ou seja, o estado de inocência os preservavam desse sentimento de culpa, de promover o sexo, a sexualidade como culpa, ou na condição de desonra. Somente então sentiram vergonha após a desobediência do homem relacionado às ordens divinas para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a lição ela vai ressaltar que a culpa não veio com o ato sexual, e sim proveniente da desobediência. Porém, infelizmente, a depravação moral do gênero humano, inclusive na área sexual, ao longo dos anos, esse princípio divino foi sendo deixado de lado, dando lugar a um princípio sexual resultante, manifestado da natureza humana depravada, decaída. E por escolha, a humanidade ela foi entregue por Deus para viver uma sexualidade independente dessa realidade. O resultado, como vemos, não poderia ser outro. Desenfreadamente, eles enaltecem a cobiça, o orgulho, o desejo da carne, a soberba da vida e dos olhos, como se não tivesse um Criador, como se não tivesse um Senhor que os dirige a sua vida, o que é próprio desta natureza. O viver impiamente, no grego significa azebeia, significa viver com falta de referência para com Deus ou para com as coisas sagradas. São típicos irreligiosos e também apóstatas-se, ou seja, afastam-se gradativamente de Deus. Desta forma, a cobiça e o orgulho, ela fez que, por conta desse pecado, Deus entregou os homens à profanação dos seus corpos, conforme Paulo escreveu aos Romanos em sua carta, no capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 34 até o 32, que diz assim, onde tudo iniciou também a profanação do sexo que não seja um presente de Deus como uma dádiva divina. Paulo escreve assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiças. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si.
Isso vamos analisar que são estágios da apostasia do mundo e que não diz respeito à apostasia na área sexual também. O apóstolo Paulo aponta 5 tipos básicos de apostasia na área sexual. A primeira está no capítulo 1 de Romanos, versículo 24. Desonrarem os seus corpos entre si. Isso é uma apostasia do princípio da criação, que Deus fez o homem relacionado ao sexo para o casamento. Mas a desobediência fez com que gerasse uma desonra em seus corpos. Segundo, sujeitaram-se às paixões infames, versículo 26 do capítulo 1. Terceiro, as mulheres tornaram-se lésbicas, versículo 26 também do capítulo 1. E os homens se entregaram à sodomia, à homossexualidade entre homens, capítulo 1, versículo 27 de Romanos. E a quinta, perverteram-se sexualmente. Todo tipo de perversão sexual está presente aqui no versículo 28 por conta dessa desobediência. Uma verdade que nós estamos querendo esclarecer para os jovens, através de um fundamento bíblico, que não haverá sentimento de culpa, mas de prazer e realização, quando é compreendido que o homem e a mulher foram criados para a procriação e felicidade conjugal. Diferentemente do que se defende em algumas culturas e até em algumas religiões, em que o apóstolo Paulo também ele faz uma referência em sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 1, versículo 23, a parte B, que os homens mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, como tipos de idolatria que tem sido a raiz de toda a imoralidade. E em algum desses ídolos que os homens criaram, conforme a imagem humana, alguns deles são padroeiros da licenciosidade. Os versículos 23 e 32 da carta que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1. Então, quando eles dão forma humana a seus deuses, eles dotavam esses deuses de paixões e de desejos e os representavam como infames perversões sexuais e como possuidores dos poderes ilimitados de satisfação sexual. É como atribuir a dádiva, o presente chamado sexo, aos deuses e não ao Deus Criador. É como atribuir a dádiva, presente e sexo a si mesmo. É declarar que não estão sujeitos e não estão satisfeitos com o modelo original de sexo qual Deus preparou para ser realizado com prazer no casamento. Então, dessa forma, eles reinventaram um princípio para o sexo, criando um novo princípio ao próprio modelo que eles estabeleceram, quiseram, desvirtuando da vontade de Deus. Mas a proposta da lição é que a juventude cristã, nascida de novo, venha compreender que as pessoas que estão em Cristo Jesus, nasceram de novo, não estão mais sujeitos aos princípios sexuais da velha natureza decaída. Estão livres, estão sendo estimulados a cuidarem para que o relacionamento entre eles, nas fases de namoro, noivado, casamento, estejam dentro do projeto ideal estabelecido por Deus. É respeitar os limites estabelecidos por Deus na área sexual, para que vocês, jovens, não venham desonrar os seus corpos, honrando a si mesmos ou aos deuses, promovendo vergonha por conta da nudez. Por isso, há uma referência e nós estimulamos vocês, jovens, a preparar-se para unir-se na fase do casamento. É uma fase bonita e linda da vida. Mas é bem verdade que desde que o casamento foi instituído, ele tem apresentado alguns problemas, mas em geral ele vem operando muito bem.
e muito bem até hoje. É fato que em todas as partes do mundo, a maioria das pessoas buscam um casamento e são estimuladas pela necessidade de amar, de ter a companhia de um outro ser humano, mas de outro sexo, e também de se satisfazer sexualmente, bem como pelo instinto de reprodução. E, finalmente, nós queremos frisar que as vantagens do casamento compensam em muito as suas desvantagens, principalmente dentro dos princípios estabelecidos por Deus. O sexo será verdadeiramente uma dádiva divina. Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos aplicar em nossas vidas essas verdades bíblicas. E as outras 3 lições próximas para o estudo com jovens vão esclarecer bem mais um pouco dessa depravação sexual, um princípio criado pelo homem e pelos deuses que o homem criaram também. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.